11ª reunião ordinária da Comissão de Desenvolvimento Ciência e Tecnologia da Câmara. Um prazer hoje, nós estamos recebendo nosso amigo, colega de Unifei aí, formando, empresário bem-sucedido da nossa cidade, muito carinho, prazer enorme dele aqui. Eu vou pedir ao Luiz, nós temos uma rotina, fazer a leitura da ata da 9ª reunião ordinária. Luiz. Boa tarde a todos. Comissão Permanente de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Tecnologia. Ata da 9ª reunião ordinária. Aos 4 dias do mês de maio de 2017, às 14 horas, no recinto do plenário da Câmara Municipal de Itajubá, deu-se início à 8ª reunião ordinária da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio, Ciência e Tecnologia. Estavam presentes os vereadores Antônio Raimundo Sante, presidente da comissão, Renato Nascimento de Moraes, relator, José Francisco Marques Ribeiro, suplente. Inicialmente, o presidente solicitou a leitura da ata da 8ª reunião ordinária, que foi aprovada por unanimidade dos membros da comissão, que se encontravam presentes. Em seguida, o presidente apresentou os convidados para esta reunião. Débora Brandão, coordenadora da PL-TIC, Aleta Nunes Fernandes, Joana Marina de Andrade Coutinho, Fernando Augusto Costa, da RETIC, Rede de Empresas, Tecnologia e Conhecimento, e Luciano de Oliveira Bonafé, do Hospital Escola, Luiz Eugênio Veneziani Passim, da Unifei, Francisco Renó Neto, da Renosonic. Vereador Marcelo Kraus Rezende também participou da reunião como convidado. Após as apresentações, o presidente passou a palavra para a coordenadora voluntária da PL-TIC, Débora Brandão, que fez ampla explanação sobre os trabalhos da entidade, esclarecendo com detalhes as suas principais ações. Solicitou o apoio do poder público, destacando a importância do trabalho dessa comissão. Diz que, dentre as principais demandas da PL, estão a necessidade de estabelecimento de uma política municipal de inovação e tornar Itajubá um dos 17 polos de inovação do Estado de Minas Gerais. Demais convidados também fizeram colocações importantes sobre a RETIC PL. Todos os vereadores se pronunciaram em apoio ao que foi apresentado pelos convidados. Ao final, o senhor presidente repassou aos membros da comissão, para estudo, cópias da minuta do projeto de lei que dispõe sobre a criação da Semana dos Jovens Empreendedores. Agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. Eu, Luiz Gonzaga, lavrei a presente ata, que tem como parte integrante a gravação em áudio e vídeo, a qual se encontra arquivada nesta Casa Legislativa. Itajubá, 4 de maio de 2017. Assinam os vereadores presentes. Obrigado, Luiz. Eu gostaria de registrar a presença do nosso colega vereador José Vladimir. O que nós temos hoje, vereadores Renato Nascimento Moraes, José Vladimir, José Francisco Marques e o Marcelo Kraus como convidado. Gostaria de agradecer imensamente a presença do nosso amigo André Luiz Martins, da Sandra também, Márcia Cimei, do Rogério Francisco, né? Francisco da RF Informática. Para essa tarde, senhores vereadores, nós temos, então, o engenheiro André, que vai fazer uma explanação para a gente assim, sobre sindicato das indústrias, né, metalúrgicas e industrialização de Itajubá, os efeitos da crise, assim, dá uma ideia com a gente, para nós termos mais informações a respeito do que está acontecendo aqui em Itajubá. Só que antes eu gostaria de submeter para os senhores a leitura da ata. Os vereadores concordam? Aprovado. Peço, Luiz, ok. Então, nós vamos passar a palavra para o André. André, seja à vontade, você está em casa.
tarde. Muito obrigado, Santi, pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Renato, Chico, Marcelo, Vladimir, vocês convidados. Acho que é um momento oportuno a trocarmos uma ideia e entendermos que Itajubá não é uma ilha, ele não se blinda de uma crise, né? Os números vão mostrar isso, tem alguns números para passar para vocês. Impressiona. Acho que a crise talvez tenha atingido Itajubá aí, ou tenhamos sentido de uma maneira, não sei se maior, mas eu acho que maior até que muitas cidades da região. Então, eu acho que dá para a gente trocar uma ideia sobre algumas coisas aí, e até falar um pouco do passado, e aí o Chico vai me permitir, sem ficar bravo comigo, né? Não tem nenhuma provocação, Chico, mas sem reflexões, eu acho que um pouco sobre o passado, sobre o futuro, sobre o presente. Só que eu gostaria de começar com 2 vídeos. Um é um vídeo institucional da FIENG, então vocês podem, a partir desse vídeo, se espelhar e ver o que que pode ser o sindicato, que nada mais é do que um espelho da Federação das Indústrias, transportada por uma cidade que faz parte do nosso estado, uma cidade menor. Então, o que nós temos lá, em termos de recursos, de ferramentas, nós podemos ter aqui. E o sindicato, especificamente, nós temos algumas coisas próprias, que eu vou também mostrar. E o segundo vídeo seria o porquê investir em Minas Gerais. E esse porquê investir em Minas Gerais, vocês vão poder também observar que, num determinado momento do filme, passa sobre Itajubá, que é todo o investimento do laboratório Senai, do novo laboratório Senai, que está sendo feito na região da subestação Itajubá 3. Então, esse é o segundo grande investimento do Senai, eu poderia até dizer monstruoso, perto do investimento que foi feito na unidade central, que foi um investimento da ordem de 10 milhões de reais. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de visitar e ver a boa transformação que passou aquela escola. E esse laboratório, a última informação que eu tenho, há 2 dias foi assinada a segunda parcela do financiamento junto ao BNDES, de 123 milhões. E então só falta uma parcela para completar o investimento integral, que será da ordem de 450 milhões de reais. Então, é alguma coisa assustadora. Em termos de dinheiro, em termos de porte, de arquitetura, é um projeto belíssimo, né? E vocês vão, se já não viram ao vivo, vão poder ver no filme toda a movimentação de terra que foi feita, que está sendo feita naquele local. Está em processo já de licitação, fundação, equipamentos, já soltaram pregão para equipamentos, para subestação de alimentação. Então, é alguma coisa que está caminhando e a previsão é ficar pronto até 2019. Então, acho que poderíamos passar o primeiro filme, depois o segundo, e a gente entra numa apresentação, que é onde a gente pode debater um pouco. Milhares de pessoas se dedicam todos os dias à indústria mineira. Empresários, trabalhadores e o sistema FIENG. Uma organização privada formada por 5 empresas: FIENG, CIENG, SESI, SENAI e IEL. Empresas que você vai conhecer agora. A FIENG. A FIENG é formada por sindicatos patronais compostos por empresas de um mesmo setor. Ela trabalha representando e defendendo os interesses da indústria, além de atuar para que a indústria mineira tenha novas oportunidades de negócios, tanto no Brasil quanto no exterior. O CIENG. O CIENG valoriza as cadeias produtivas e o associativismo, ampliando os canais de participação e representatividade.
O SESI. O SESI é uma das maiores redes privadas de ensino do Estado, com educação infantil, ensino fundamental e médio. O SESI também oferece soluções em segurança e saúde no trabalho. Além disso, uma de suas principais funções é a de promover a qualidade de vida dos trabalhadores, levando mais lazer, esporte e cultura a todos eles. O SENAI. O SENAI é a maior rede de educação profissionalizante da América Latina, com cursos técnicos de aprendizagem industrial, de aperfeiçoamento e qualificação profissional. O SENAI também trabalha levando mais inovação para as empresas, com serviços técnicos e tecnológicos, além de diversos laboratórios e centros de pesquisa. Como o CIT, o maior centro de inovação e tecnologia de Minas Gerais. O IEL. O IEL, Instituto Evaldo Lodge, executa programas de desenvolvimento regional da indústria mineira. Além disso, o IEL também promove a interação entre a indústria e centros de conhecimento, universidades e instituições de fomento. Este é o Sistema FIENG. Nós trabalhamos ao lado da indústria mineira para que ela se torne cada vez mais competitiva, inovadora e sustentável. Do que você precisa para investir e realizar negócios em Minas Gerais? Para começar, vamos falar de números. Temos mais de 20 milhões de habitantes, mais do que a soma da população da Suécia e da Áustria. Nossa área é maior do que a da França. Estamos no centro da América do Sul e do maior polo consumidor do Brasil. Minas Gerais tem a terceira maior economia do país e é o segundo estado que mais exporta. A região metropolitana de Belo Horizonte, capital do estado, possui a quinta maior concentração industrial da América Latina. Temos também grandes polos industriais por todo o interior do estado e arranjos produtivos locais que valorizam a vocação de cada região. Para interligar tudo isso e escoar nossa produção, temos a maior malha rodoviária e a segunda maior malha ferroviária do país, além de 5 portos secos. O Aeroporto Internacional de Confins e o primeiro aeroporto industrial do Brasil reforçam nossa conectividade com cadeias globais. Em Minas, tudo é assim, grandioso. Somos um dos principais produtores do Brasil na indústria de alimentos e bebidas, com destaque para o café, o leite, a carne e o açúcar. Agora que você está começando a nos conhecer melhor, é hora de ir mais fundo. Minas Gerais é o maior produtor brasileiro de aço, minério de ferro, ouro, nióbio e cimento. E tem mais, muito mais. Somos o maior estado reflorestador do Brasil e o terceiro maior produtor de etanol. O mesmo etanol que movimenta os veículos que produzimos aqui. E olha que não são poucos. Somos o segundo maior polo automotivo do Brasil. E temos a segunda maior fábrica de automóveis do mundo. No sul de Minas, produzimos máquinas pesadas para a construção civil. E de onde vem a energia para produzir tudo isso? Algumas das maiores hidrelétricas do país estão aqui, em Minas. Temos a segunda maior capacidade energética instalada e uma grande reserva em expansão de gás natural, além de investimentos crescentes em fontes de energia renovável. A tecnologia é outra força que nos faz ir adiante, e nem o céu é um limite.
A região de Itajubá, no sul de Minas, tem a única fábrica de helicópteros da América Latina. E a região metropolitana de Belo Horizonte reúne importantes empresas de aviação comercial e centros de manutenção integrados. Minas tem também o maior polo do país em biotecnologia e ciências da vida. Grandes empresas do setor médico e de medição estão instaladas no estado. A inovação em Minas está por toda parte. Santa Rita do Sapucaí, no sul de Minas, é o berço do Vale da Eletrônica, referência em tecnologia no estado. A região metropolitana de Belo Horizonte reúne a melhor comunidade de startups do Brasil, o São Pedro Valley, um polo de economia criativa. Minas tem uma ampla rede de fibra ótica, serviços de telecomunicação de ponta e está investindo cada dia mais em desenvolvimento tecnológico. Estamos na vanguarda do país na indústria de tecnologia da informação, micro e nanotecnologia. Especialmente as tecnologias voltadas para gestão de energia, mineração e saúde. Bem, você deve estar se perguntando, e a mão de obra para fazer tudo isso funcionar? O sistema FIENG sabe que não existe indústria forte sem mão de obra bem treinada. Por isso investimos tanto em educação, em escolas técnicas, centros de treinamento e formação qualificada para todos os segmentos industriais. O sistema FIENG também investe em centros de inovação e tecnologia voltados para o desenvolvimento de pesquisas e soluções tecnológicas que façam a nossa indústria crescer e ganhar competitividade. Além do investimento que o próprio setor industrial faz em educação, o estado de Minas Gerais tem o maior número de universidades federais do país e muitos importantes centros de educação e conhecimento. É por isso que, quando se trata de negócios, Minas é um mundo de oportunidades e possui uma indústria forte em plena expansão. Você só precisa falar com quem mais entende de indústria no estado e começar a fazer parte desse crescimento. Você só precisa falar com a FIENG. A FIENG reúne tudo o que você e sua empresa precisam para investir e realizar negócios aqui, de forma sustentável e competitiva. Contamos também com parcerias com o governo federal e o governo do estado. A FIENG oferece serviços de inteligência comercial e de investimentos, apoio e articulação para site location, acesso a fontes de financiamento público, identificação de parceiros industriais, fornecedores e potenciais clientes, suporte completo para a realização de negócios internacionais. Por meio do Instituto Evaldo Lodge, oferece também assessoria em diversas áreas técnicas: meio ambiente, trabalhista, tributária, fiscal, inovação e propriedade intelectual. E para oferecer serviços e produtos que ajudam cada região de Minas a realizar plenamente a sua vocação industrial, temos 10 regionais espalhadas por todo o estado. Chegou a hora de expandir os horizontes da sua empresa. Vamos fazer negócios juntos? Bem, então é um pouco do que é a FIENG, um pouco do potencial de Minas Gerais, que Itajubá está inserido, né? E a única coisa é como que Itajubá pode aproveitar de tudo isso. Como que ele poderia ter aproveitado os momentos que nós tivemos aí de bonança no mercado, investimentos externos, o mundo, vamos dizer, todo mundo surfando no dinheiro abundante que estava circulando, e como nos blindar, eventualmente, de crises. Então, como eu disse antes, aqui na região, Varginha, por exemplo, foi uma cidade que não teve crise. Não teve demissão em Varginha. Na indústria de Itajubá, nós perdemos 2.200 postos de trabalho.
Então, eu acho que a grande reflexão que pode ser feita no dia de hoje é como Itajubá pode se blindar no futuro de uma nova crise. Eu acho que isso talvez a gente possa discutir um pouco. Eu não tenho a receita, né? Eu acho que, mas juntos talvez a gente possa discutir, consensar. Eu acho que toda a sociedade discutindo de uma maneira conjunta, talvez a gente consiga. Então, se puder colocar a apresentação, por favor. Então, essa é uma apresentação, vocês me desculpem mostrar números para vocês, que vocês conhecem muito melhor do que eu, mas seria uma maneira da gente começar, né? Essa foi uma apresentação que eu adaptei para vocês, muito recente, eu fiz para a Siva Power, que é uma das empresas que nós estamos vendo aí para, talvez venha para Itajubá. Então, são dados de Itajubá, 96 mil habitantes no último censo, 300 quilômetros quadrados, os municípios vizinhos, a localização dela, conhecida por todos nós. Bom, o índice de qualidade de vida, né, a 7ª cidade de Minas Gerais pela Firjan, 94ª do Brasil, e pelo IBGE, a 4ª e a 85ª do Brasil. Então, acho que aqui começa, né, eu acho que, de fato, a nossa conversa, o que nós enxergamos que poderia ser o SWOT, né, as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças para Itajubá. Então, como pontos fortes de Itajubá, eu acho que é inegável a qualidade de vida, eu não tenho dúvida disso. Seria até suspeito de dizer que não, né? Alguém que veio para Itajubá, optou, fez toda a sua opção de vida, viver aqui, ter os filhos aqui e continuar vivendo aqui. Então, acho que isso é inegável. Uma educação de excelência também é alguma coisa que eu julgo inegável. O único ponto para mim é que talvez não tenhamos aproveitado durante toda a nossa vida o diferencial que Itajubá teve na região. Nós tivemos a EFEI, ou IEI, depois da dissidência nasce o Natel, vira a EFEI, nós éramos praticamente os únicos na região, me corrija se eu vou falar besteira, se não me engano foi a primeira faculdade de medicina também da região, antes de Pouso Alegre, e todo mundo nos alcançou e muitos nos passaram. Então, não sei até que ponto que nós fomos hábeis, né, em aproveitar essa educação de excelência. Temos, sim, uma mão de obra especializada, a localização, apesar de a 60 quilômetros da Fernão Dias, julgamos como estratégica, principalmente hoje com a qualidade da BR-459. Tem uma vocação centenária aí, industrial e tecnológica, e tem também mão de obra de custo competitivo. Enxergamos como fraqueza, e ali eu fiz questão de colocar uma interrogação. É uma topografia desfavorável. Honestamente, não sei. Não sei. Hoje eu tive, na minha viagem a Belo Horizonte semana passada, eu ouvi falar muito bem de uma apresentação de Extrema, a MESP, aqui é a MASP, Pouso Alegre é a MESP. E eu pedi para ter essa apresentação, eu estou com ela em mãos. São 7 slides só, né? Eu acho que a apresentação foi muito mais brilhante de quem esteve lá presente do que está, de fato, no papel. Aqui são só mensagens. Topografia desfavorável extrema também tem. Então, está como ponto fraco, mas eu não tenho tanta certeza. A ausência de um grande shopping center, isso foi colocado há um certo tempo, já numa apresentação anterior. Talvez isso seja um ponto de atração. Áreas limitadas para a implantação industrial de médio e grande porte. Isso é inegável. Itajubá tem aquele terreno onde seria instalada a Siemens, e fora aquele terreno, tem que partir para desapropriação, né, grande. Só que tem um detalhe, Minas Gerais também não tem áreas para a implantação de grandes indústrias.
eu vou falar o que eu escutei dentro do ambiente da FIENG há algum tempo atrás, e Itajubá teria só à disposição, vamos dizer, das cidades ou dos governos, 8 terrenos acima de 1 milhão de metros quadrados. Então, também não tem grandes fazendas, mas também não tem terrenos assim na mão do Estado ou na mão dos municípios disponíveis. Como oportunidades são as novas áreas para pequenas indústrias, o fato de já ter aqui o polo aeronáutico, Elibras e algumas empresas na área de autopeças, e várias empresas, né, trabalhando com TI, trabalhando com tecnologia, com pesquisa, todos os laboratórios já existentes na IFEI. Então, tudo aquilo que poderia dar suporte para essas novas implantações industriais e tecnológicas. Ameaças, bom, já disse, a falta de uma área para grande empresa, grande indústria. O atraso nos projetos, então isso acontece de maneira sistemática, nós não conseguimos, vamos dizer, cumprir, isso acho que é uma doença brasileira, a gente não consegue cumprir cronograma em lugar nenhum no Brasil, é uma coisa impressionante. A competição das outras cidades, principalmente as que estão no nosso entorno, e o intercâmbio com os governos de uma maneira geral. Seja o intercâmbio entre o governo municipal e o governo estadual, que às vezes partidos opostos enxergam um problema de sucessão local, que sempre nós temos aí uma certa barreira nos processos sucessórios. Bom, aqui é o PIB de Itajubá, que supera R$1 bilhão, dados de 2013, também conhecido de vocês. Onde que nós estamos em educação, então é alguma coisa, são dados muito recentes. Então, a Unifei está com 24 cursos de graduação, 7.600 estudantes, a FACESM com 3, 525, a FEP com 15, 3.200, medicina 495, enfermagem 166, a Unopar 1.000 estudantes, a Uninter 250. Não conseguimos aí da Unicesumar os dados. Na parte de escolas técnicas tem o Senai com 150 estudantes. Então aí a Sandra pode confirmar, são 150 estudantes, fora aqueles dos planos especiais governamentais e de bolsas e tudo mais. Seriam estudantes específicos do Senai. 181 estudantes no Colégio Itajubá, no CEP 603 e no CVT 380. Então, são um exemplo das escolas com programa de aprendizagem, formação de mão de obra e para as indústrias e tudo mais. Os hospitais, o Hospital Escola, Santa Casa, o Hospital da Unimed e o CEAM. Ali ficou um erro, 23 unidades básicas de saúde. Ficou faltando 2 ali. E um pouquinho do CIMEI. O perfil do sindicato foi uma entidade formada em 1988. Estou à frente do CIMEI pelo 17º ano. Tudo indica e será o último, né, Sandra? Temos, hein? Já se escuta faz tempo, né, Chico? Mas acho que sim, está na hora. 65 associados, já chegamos próximos a 80, para vocês terem uma ideia. Total de empregados das empresas associadas, 3.500 empregados, de uma base total de Itajubá de 7.600. Base em janeiro, é pouco. E a grande culpada disso é a Mali, né? Por uma política interna, a Mali saiu do sindicato há 8, 10 meses atrás, mais ou menos. 8 meses. E ela fez uma opção de se filiar ao Sindipeças, que é um sindicato específico, enquanto o CIMEI é um sindicato genérico. O próprio nome dele mostra isso, né? Material elétrico, mecânico, metalúrgica e tudo mais. E, então, nós perdemos aí, nada, 2.500 a 3.000 empregados associados.
não pelos empregados, no fundo, nós perdemos uma grande empresa que poderia muito bem ter continuado conosco, poderia ter optado, sim, por se associar ao Sindipeças, mas poderia ter continuado conosco, participando de tudo aquilo que nós temos e ajudando a formar a opinião e tudo mais. Os serviços que nós podemos oferecer são aqueles todos disponíveis pela FIENG, que é o apoio à indústria, e especificamente nós temos aqui no CIMEI um suporte jurídico permanente através da Papini e Lacerda. Então, nós temos um contrato com eles na base de franquia vamos dizer, de assistência jurídica. Então, nós temos uma tabela com determinados números de acessos que as indústrias podem ter a determinados assuntos jurídicos. Então, dentro daquela tabela, eles podem usar até gastar. Toda aquela franquia existente, nós temos um contrato permanente com o Papini e Lacerda. E nós temos um suporte também permanente de RH, nós temos um consultor de RH contratado pelo sindicato para dar apoio a toda e qualquer empresa associada, e aí, no caso, principalmente as menores, porque as grandes têm sua estrutura própria. E temos 3 grupos de trabalho internamente ao CIMEI, que é um grupo mais antigo, que é o grupo de RH, que sempre se reúne para interagir sobre os problemas de cada empresa e encontrar ali a melhor solução. Tem um grupo de meio ambiente e um grupo mais recente, de uns 6 meses para cá, que é o grupo contábil fiscal, onde a ideia era uma ideia antiga que nós conseguimos realizar. A ideia é que as grandes empresas possam colocar à disposição do sindicato seus diretores, gerentes ou supervisores da área contábil fiscal, que possam interagir com as empresas menores, que são sempre empresas carentes e têm suas dificuldades. Então, a gente poderia ali criar um fórum, da mesma forma que temos o fórum de meio ambiente, o fórum de RH, é um fórum onde pode promover a discussão contábil e fiscal, e não ficar na dependência exclusiva de um contador. Então, a ideia foi essa. As principais indústrias de Itajubá, bom, vocês todos conhecem, a MAHLE, 2.500 empregados, a GE, Ilibrasa, Baltoa, Fânia, Cabelalto, Sisvou, Honeywell, bom, e aí vai. E aqui um pouco uma ideia para vocês do panorama para as empresas que se instalam em Itajubá. Então, para vocês terem uma ideia, está aí uma tabela, que é do acordo coletivo, da convenção coletiva do trabalho entre o sindicato da patronal e o sindicato dos trabalhadores, onde está definido o salário de ingresso nas empresas. Então, uma empresa hoje, até 100 funcionários, que venha se instalar em Itajubá, ela é obrigada a pagar um salário de entrada de R$ 1.037. Já se chegar uma empresa acima de 1.000 funcionários, ela não pode se instalar, não pode deixar de pagar um mínimo de R$ 1.491. Então, essa é uma realidade das empresas de Itajubá. Não que esse seja o salário, esse é um salário de ingresso. As horas extras daí diferem um pouco entre os acordos coletivos da região, e inclusive de Belo Horizonte. Alguns contemplam 50% de aumento de salário na hora extra, acima de 20 horas extraordinárias na semana. Itajubá começa com 60%. Então, isso é um pouquinho a mais do que se pratica em determinadas regiões, que criam, queira ou não, cria um certo diferencial também. Abono de férias é alguma coisa também quase específica da nossa convenção, e ela é vinculada ao absenteísmo. Então, aquele empregado que nunca falta, ele faz jus, a 1/3 do salário nominal mensal, mais limitado a R$ 1.300. O empregado que tem 4 faltas, ele perde parte disso, ele fica limitado a 900, e assim, de 4 a 7, ele fica limitado a 758. Na parte de logística, para vocês entenderem um pouco, nós temos aí praticamente 6 empresas que atuam localmente e dão o suporte de transporte para todas as indústrias de Itajubá. É a Pituta, a RMGI e a Transmarreco, que são empresas de Itajubá,
e a Novo Vale, Castor e Jadilog, que são empresas de fora que atuam aqui na cidade. Um pouco do perfil dos empregados da indústria de Itajubá, e só chamaria a atenção que esse perfil é um perfil estimado, baseado num pool de empresas que nós julgamos como modelo para a cidade. Então, vocês podem ver que 54% possuem segundo grau completo. Depois nós temos lá 10% primeiro grau, 8% primeiro grau completo, 19% segundo grau incompleto. Não é? Então eu estou meio ruinzinho. É verdade, segundo grau incompleto 5%, segundo grau completo 8%, superior incompleto 4%, então, e ficamos com 19% superior completo. Por idade, nós temos aí praticamente não uma distribuição uniforme, mas nós temos acima de 50 anos 11%, e o resto é praticamente um terço, até 30 anos, de 30 a 40, de 40 a 50 anos, um terço. Por gênero, existe uma concentração de fato muito grande nos homens, 83%, 80% contra 20% das mulheres, mas obviamente sabemos que em determinadas indústrias eletrônicas e de higiene, no caso da Higidente, existe aí uma distribuição um pouco diferenciada, mas isso é mais ou menos a média do que se tem na cidade. E por idade, é por tempo de casa, na verdade, desculpa, ali não é por idade, é por tempo de casa. Nós temos acima de 10 anos 20%, de 8 a 10, 9%, de 5 a 8 anos 30%, de 3 a 5 anos 18%, de 1 a 3 anos 8% e menos de 1 ano de casa 16%. Obviamente que isso tem muito a ver com o turnover, que nos últimos anos foi muito grande, sem entrar em nenhuma empresa de forma específica, mas a tendência nessa crise é você cortar o topo da pirâmide e readmitir na base da pirâmide, então você sempre tem uma renovação desse tempo de casa. O salário médio para piso de fábrica é da ordem de R$ 1.800, para o setor administrativo em torno de R$ 6.000, e um salário médio de R$ 3.500. Pode variar? Claro que vai variar. Se você pegar uma Libras, não é isso. Como se você pegar uma empresa de mão de obra intensiva na área de eletrônica, por exemplo, vai ser menor que isso. Né? O absenteísmo, aí, nós dividimos em duas partes, ele até que não é tão alto, é em torno de 1,8%, o absenteísmo natural, e o absenteísmo com doença, afastamentos por doença, atestado médico, chega a 2%. A grande maioria das empresas, principalmente as de médio porte, as maiores, elas oferecem transporte para os funcionários. Esse transporte vem da Nova Turismo, Tacano, São José, Nova Serrana e Valônia, que são empresas praticamente locais. A Tacano é de Piranguim. A parte de assistência médica também, as empresas, a grande maioria, tem assistência médica, oferece assistência médica aos seus funcionários e vem de Unimed, Cean, Sul América e Bradesco. E só uma ideia de custo para vocês entenderem o quanto onera um processo, o quanto onera uma instalação industrial. O custo médio por pessoa por mês para uma empresa. Apesar de que o funcionário sempre participa com uma parte desse valor, mas para uma internação em enfermaria, R$ 110. Se for acima de 59 anos, 260. Se for uma opção por apartamento, 210, e acima de 59 anos, R$ 500. Isso é uma média também. Então, uma empresa com 200 funcionários, ela só fazer as contas, se for todo mundo para a enfermaria, ela oferecer um plano médico, nós temos aí que levar em conta, no mínimo, R$ 110 para esse empregado.
Assistência dentária, Siso, Uniodonto, Odontovida e Bradesco, com um custo por família de R$ 40 por mês, e se for individual, de 20. Custos de refeição, né? Muitas empresas de Itajubá têm refeição, e essa refeição ela é oferecida gratuitamente ao funcionário. Então, hoje, em média, um custo de refeição para uma empresa que serve aí 5.000 refeições mês, R$ 10. Então, esse é o custo. Então, você pega uma empresa que tenha 250 funcionários, 20 dias no mês, 5.000 refeições, vezes 10, R$ 50.000 de custo, mais café da manhã, lanche, coffee break nas reuniões e tudo mais. Também no acordo coletivo nós temos o ticket refeição, que varia de R$ 120 a R$ 250 aproximadamente. Algumas empresas pagam até mais que isso. O plano de participação em lucros e resultados, que também é alguma coisa praticamente implementada em todas as médias e grandes empresas de Itajubá, eles podem chegar até dar ao funcionário por ano um 14º, 15º salário. Né, o montante que se chega. Bom, e aqui vem a parte trágica da história. Falei, Santi, não vou conseguir ler. Só os jovens. Leia aí, Renato. Nem o Renato. Então, vocês me permitem, eu vou levantar, acho que eu vou naquela tela lá. Então, aqui são os dados do CAGED entre janeiro de 14 e abril de 2017, que é o último dado existente. Itajubá tinha em 1º de janeiro de 2017, 21.000 empregos formais, em toda a sua cadeia local, né, de empregos, serviço, comércio, indústria, serviço público, entidades públicas e tudo mais. Então, 21.347. Sendo que no período de janeiro de 14 a abril de 17, nós perdemos 2.820 empregos em Itajubá. Então, a grosso modo, se nós voltarmos lá em janeiro de 14, Itajubá empregava 24.000 pessoas. E hoje emprega 21.300 pessoas. Então, é violento o negócio. É muita gente desempregada. O segundo slide, ele é especificamente da indústria. Né? Especificamente da indústria. E aí, neste caso, eu fiz a conta certinho, se é que eu fiz certinho. Em abril de 17 agora, 7.752 empregos na indústria. Em janeiro eram 7.674. Então, quer dizer, nós recuperamos 78 empregos de janeiro até abril só. Mas no período de janeiro de 14 a abril de 17, nós perdemos 2.200 empregos na indústria. Então, 2.800 Itajubá como um todo, comércio, indústria, serviços, entidades públicas, serviço público geral, nós perdemos 2.800 empregos e a indústria de Itajubá perdeu 2.200 empregos. Então, praticamente 90%. Não, 80% dos empregos foram perdidos na indústria. Bom, e aí, depois desses dados, aí eu volto para lá. Nós temos aí um pouco de oportunidade de debater, né? Um pouquinho do passado, o presente e o futuro, né?
o que nós temos em Itajubá hoje de oportunidade para a indústria? Então, nós temos um distrito industrial próximo ao presídio, que está no papel. Nós temos áreas julgadas industriais no antigo Parque Tec, ou no novo Parque Tec, pouco importa. A antiga área da implantação da Siemens, que está reservada para a Siva Power. Então, aí, eu não vou contar, da mesma forma que eu acho que o governo municipal não está contando com isso ainda, estamos vendo como oportunidade, mas tivemos uma passagem em Belo Horizonte na quinta-noite, no Dia da Indústria, onde nós tivemos a oportunidade do governador estar lá fazendo o fechamento da solenidade, e no discurso dele, ele mencionou que tem 8 bilhões de reais de investimentos industriais, vamos dizer, alinhavados para Minas, 11 protocolos de intenção para serem assinados, e acredito, pelo momento, ele deve estar assinando essa semana, espero, ou nas próximas semanas. Não mencionou o nome das empresas, mas mencionou o segmento. Então, ele mencionou coisas no agronegócio e mencionou uma fábrica de painéis fotovoltaicos. Só tem uma. São duas. Essa fábrica de painel fotovoltaico é para Itajubá. É a Siva Power que vai se instalar, ou deve se instalar, na área que foi prevista para Siemens. E ele anunciou uma segunda fábrica, e aí para mim isso foi uma grande surpresa, eu conversei com o Bissacô, ele também desconhece, de vidros planos. E aí foi surpresa, porque a Siva Power, ela não opera sem vidro. As células fotovoltaicas, elas são impressas, vamos dizer assim, entre aspas, em vidro. Agora, onde seria essa fábrica de vidros? Não sei. A única coisa que eu sei é que toda a equipe da Siva Power, que esteve em Itajubá, nós tivemos reuniões com eles. Inclusive, eu tive a oportunidade de participar em algumas reuniões, inclusive na primeira reunião deles em Itajubá. Eles visitaram fábricas de vidro no Vale do Paraíba. Então, o governador menciona uma fábrica de vidro. Seria Itajubá? Seria próximo a Itajubá? Não sei. Não sei responder, mas ficou lá uma interrogação, né, para as próximas semanas, próximos meses, saber o que vai acontecer. E outras áreas existentes em outros distritos industriais, se é que eles existem aqui na cidade. Eu só gostaria de complementar um pouquinho a respeito da Siva, o esforço que existe da FIENG com relação a Itajubá, ele é muito grande, né? Isso pode não parecer, pode não aparecer de uma maneira totalmente transparente para todos da sociedade, mas é um esforço grande. Esse laboratório do Senai, com investimento de 450 milhões, é uma coisa extraordinária. O Chico, que é do ramo elétrico, ele sabe disso, você, Santos, também sabe muito bem. Nós temos o CEPEL no Brasil. E depois são laboratórios pequenos. Certamente a GE, a Baltô, hoje tem laboratórios maiores do que laboratórios de qualquer universidade no Brasil, praticamente. Então, esse laboratório é uma coisa extraordinariamente fantástica, grande. E a Siva Power, ela foi também, queira ou não, direcionada para Itajubá, pela FIENG. Está certo que Minas Gerais, a nossa região aqui, é uma das áreas que tem maior índice de insolação no Brasil, é uma área propícia para pesquisa, desenvolvimento e tudo, mas a Siva Power também foi direcionada pela FIENG para Itajubá.
Foi trabalhado em cima da cabeça das pessoas que Itajubá seria o melhor local para se instalar. Em função do quê? Em função da Unifei, em função da escola técnica, em função do Senai existente, em função do novo laboratório que estaria sendo implementado aqui. Então, a primeira reunião que teve em Itajubá, o Olavo me ligou e me pediu: André, a Siva Power está indo aí com o BDMG, eu gostaria que você os acompanhasse até a prefeitura. E assim fizemos. E a coisa avança e espero que esse protocolo dito pelo Pimentel, ele realmente aconteça de fato. Aí é um pouco do passado, para depois a gente entrar na conversa. Eu volto a novembro de 2003, primeiro Fórum de Desenvolvimento Municipal de Itajubá, Tecnópolis. Me perdoe, eu não lembro quem era o governo, era você, Chico? Era o Chico. Terminou em 2004. Então, foi feito esse fórum, primeiro Fórum de Desenvolvimento Municipal de Itajubá, Tecnópolis. Eu peguei um único slide e coloquei aqui. Visão do CIMEI da expansão industrial para Itajubá na época. Em número de empresas, de 97 a 2003, surgiram 12 novas empresas em Itajubá. Alfresa. Desmembramento da ferramentaria da Areva, criou a Alfresa. Cabel de Cabelo Alto, Endep, Aerominas, Gimas Máquinas, JPV, Minas Máquinas, PS Soluções, Estábilos, Unistil, Teleflex, dentre outros. Né? Tivemos um crescimento de empregos de 40%. Passamos de 3 mil empregos para 4.284. Sendo que o crescimento maior se deu na Mali e na Alstom. Mas é inegável que nós tivemos essas novas empresas aí. Aí, na época, foi uma pergunta provocativa mesmo, né? Esse crescimento de número de empresas se devia ao projeto Itajubá Tecnópolis ou uma política das próprias empresas, né? Então, eu fiz a pergunta e eu dei a resposta. Se na decisão das empresas o componente científico e tecnológico e mão de obra especializada, que é alguma coisa que nós falamos hoje, né, como ponto forte de Itajubá, bem como a existência de instituições de ensino superior de pesquisa, foi levada em consideração, sim, a Tecnópolis, mesmo que indiretamente, contribuiu e influenciou essa atratividade e esse crescimento das empresas. Caso contrário, não. Foi simplesmente uma política industrial das empresas locais. Ponto. Depois, se eu conseguir, eu faço uma pergunta, que é uma pergunta que todos nós fazemos, né? O que vem primeiro? O que veio primeiro? O ovo ou a galinha? O que nós devemos ter primeiro? A indústria querendo vir para Itajubá ou uma estrutura pronta para recebê-la? Isso, para mim, é o grande dilema. Essa, eu acho que é a grande resposta que nós deveríamos buscar. Nós ficamos esperando uma Siva Power nos procurar para vir para Itajubá. O que nós temos para oferecer? Nada. Nada. O meu receio é que sejamos devedores. Sejamos devedores. Ela pode começar a se instalar, nós talvez não tenhamos a capacidade, não tenhamos a habilidade de entregar a infraestrutura pronta para recebê-la. Estrada, trevo, iluminação, água, esgoto, tudo isso naquele local lá que não tem nada disso. Vai ter que ser preparado. E, aí pegando o gancho do Santi, lá foi o primeiro e único, 2003. Esse foi o primeiro e único, primeiro Fórum de Desenvolvimento da Indústria de Itajubá, que a Doroteia Werneck esteve aqui presente. Então, eu peguei seu gancho, peguei um slide de lá também. Peguei só a conclusão.
Itajubá é uma cidade com quase 200 anos, precisa de ver, na verdade, de um planejamento estratégico de médio e longo prazo, visando a construção de uma nova Itajubá. Para isso, contamos com o governo do Estado para que esse planejamento possa ser realizado e suas ações implementadas. Na verdade, foi um recado para a Doroteia, na época secretária, para ver se ela poderia nos ajudar nisso. Mas o que eu acho que fica de tudo isso, nós não temos um planejamento estratégico. Nós não temos. O Chico não vai, tenho certeza que ele não vai ficar zangado comigo, porque depois de muitos anos e muitos cabelos brancos, né, Chico, a gente é capaz de fazer uma reflexão por tudo que a gente viveu, por tudo que a gente passou, as dificuldades, as facilidades que nós tivemos na vida e na gestão das empresas, gestão pública e tudo mais. Eu não sei quais foram as dificuldades que nós tivemos na época, mas eu, honestamente, hoje eu faço uma leitura do passado, do Itajubá Tecnópolis, vejo tudo que está acontecendo e eu vejo que foi uma oportunidade perdida. Eu vejo que foi uma oportunidade perdida. Se nós tivéssemos conseguido, na época, nos unir, a comunidade como um todo, a sociedade, as entidades, poder público, o setor privado, todo mundo se unir, eu acredito que nós talvez tivéssemos conseguido avançar com aquele planejamento estratégico para Itajubá Tecnópolis que houve na época, mesmo que fosse com pouco dinheiro. Na época nós falávamos de 15, 20 milhões de reais para fazer o Parque Científico Tecnológico. Hoje, nós estamos falando de 450 milhões para fazer um laboratório, numa área de 220 metros quadrados, com 60 mil metros quadrados de área construída. Está certo que os investimentos são brutais para esse laboratório. Mas olha a dimensão. Se na época nós tivéssemos sido capazes de reservar R$1 milhão para Itajubá Tecnópolis e tudo mais, e isso viesse tendo sucessão e tendo continuidade, nós estaríamos hoje em outro lugar. Eu não sei se o Bissacô mencionou, mas vocês devem saber, Santa Rita está aí divulgando seu Parque Científico Tecnológico, aberto. Eles consideram que Santa Rita como um todo já é um parque. E estão usando isso, marketing. Marketing, e nós não conseguimos avançar. Fizemos a fase 1, considerada a fase 1, dentro da Unifei, que não é reconhecido pela própria comunidade da Unifei. Eles julgam e dizem que aquilo lá são laboratórios individuais conquistados por cada departamento que seja. Não entro no mérito. Se o mérito é esse de cada departamento, que seja, que cada um carregue isso para a eternidade. Mas poderíamos nos unir em torno disso e sim fazer um marketing favorável para a cidade, no Itajubá Tecnópolis, num Parque Científico Tecnológico, sim, fase 1, e não laboratórios individualizados. Então, a grande questão para mim, a grande discussão, eu não tenho essa resposta. Não sei se eu estivesse do lado do poder público, se eu seria capaz de viabilizar alguma coisa dessa, porque eu sei todas as dificuldades de verba, de carimbo de dinheiro, de um monte de coisa que vocês do setor público são obrigados a seguir, cumprir, é um pouco diferente do setor privado. Mas uma coisa para mim é certa, é inegável. Se não existir planejamento estratégico de longo prazo, não adianta fazer planejamento de um ano. Se não tiver um planejamento estratégico, se não pensar em Itajubá do futuro, se isso não for colocado no papel, se isso não for discutido pelas entidades, pelo poder público, pela Câmara Municipal, os governantes e os eventuais sucessores dos governantes atuais, para que haja continuidade, não vamos sair do lugar. E se não criarmos um ambiente favorável para as empresas se instalarem em Itajubá, nós ficaremos refém dos investimentos das empresas já instaladas. Porque CIVA é uma em 10, 20 anos, gente. Como foi a Elibras, como foi a Standard Elétrica, não sei quanto tempo.
Nós tínhamos que ter, vamos dizer, nós deveríamos ter um pulmão de alimentação desse processo industrial, de dizer o seguinte: eu tenho sempre X empresas querendo se instalar em Itajubá. Eu vou viabilizar essa instalação da empresa. Nós não temos. Nós temos a CIVA. Qual outra? Qual empresa se instalou em Itajubá nos últimos 10 anos? Qual foi? Multitoque. Multitoque. Tem assim. Nós não podemos nos vangloriar de falar assim, ó, puxa, tivemos uma grande empresa que veio para Itajubá e trouxe todos os filhotes do entorno. Então, para mim, é isso que fica. É um planejamento estratégico. Não tem condição de ir à frente se não tiver um planejamento estratégico. Sou obrigado a vir aqui em Extrema e dizer o seguinte: tem que ter a sucessão, tem que ter a continuidade, isso é um dos pilares de Extrema. Vocês conhecem isso melhor do que eu, já devem ter visitado Extrema, já devem ter lido sobre Extrema, sabem que isso acontece lá. Se não tiver uma sucessão, se não tiver continuidade, não funciona. Quando eu falo sucessão, não é sucessão de partido, não. Não é o sucessor do PMDB ser o PMDB, o sucessor do PSL ser o PSL, da rede ser a rede. Não, não é isso. Todo mundo está no mesmo norte, todo mundo guiado por alguma coisa, com pequenos ajustes. Pequenos ajustes sempre tem que ter. Mas ajuste macro, acho que não pode. E nós fazemos alguma coisa para atrair a indústria. Não adianta. Ninguém vai se instalar em Itajubá, salvo uma empresa deste porte, com apoio governamental, com o governo do Estado assinando o protocolo, com a Codemig entrando como financiadora, como participante, com o BDMG sendo sócio, se é que isso ainda pode, depois de todo o escândalo do BNDES, não sei se isso vai poder de um dia daqui para frente, mas não é essa a empresa. É aquele conjunto de empresas que vem de uma maneira permanente, continuada, se instalando, crescendo aos poucos, para a gente poder mitigar esses riscos de crise. Senão, é esse tombo. É perda de 22% da mão de obra da indústria em Itajubá, de janeiro de 14 a abril de 17. De 10 mil funcionários, caímos a 7.800, 7.600. 9.800 a 7.600. É isso é a realidade. Então, não sei se era isso, Santi, que você pretendia, para a gente poder abrir aí um pouco do debate, mas é o que eu pude fazer. Aberto as perguntas. Não pode, difícil. Eu queria cumprimentar os vereadores aqui presentes, na pessoa do presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, o vereador Santi, André Gesualdi, presidente do CIMEI da nossa região, Sandra, Francisco. Fiquei muito feliz, André, de ver essa avaliação feita por você, porque toda vez que a gente vai discutir isso no meio político, é uma queda de braço, é uma discussão interminável que não se conclui nada, né? Vira uma disputa política e o assunto se perde, né? Mas você falando isso tem credibilidade, então é indiscutível as suas colocações. Eu passei por esse momento importante na criação, né, do parque, do projeto Itajubá Tecnópolis. É o único projeto de desenvolvimento que Itajubá tem, mas é um projeto que não pode ter dono. Esse projeto tem que ser gerido por um conselho independente, sem interferência do meio político, mas evidentemente que o poder político tem que participar financeiramente para que isso evolua, tem que participar para buscar recursos junto ao Estado, junto ao governo federal. E a gente entra no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Governo do Estado. Itajubá ainda consta lá como um dos 3 parques em operação: Belo Horizonte, Viçosa e Itajubá. Mas, durante um bom tempo, a gente não está aqui fazendo crítica a nenhuma pessoa, para não tornar uma discussão personalizada, mas
Ao longo do tempo, eu não sei se faltou comunicação, parte daqueles, eu me incluo nisso, daqueles que trabalharam muito para que esse projeto se desenvolvesse, mas a gente não conseguiu fazer com que as pessoas entendessem a grandeza e a importância desse projeto para o desenvolvimento da Itajubá e da região, porque é um projeto de desenvolvimento regional, né, que se baseava na ciência, se baseia na ciência, na tecnologia e principalmente na educação, aproveitando a nossa vocação, enfim, o nosso ambiente. E isso fez com que as pessoas falassem, quantos empregos gerou esse projeto até hoje? Pode não ter gerado o número que ele imaginava até aquele momento, mas era um projeto de desenvolvimento. E qualquer projeto de desenvolvimento, ele tem começo, mas não tem fim. Não é um projeto que você pode ver, esse projeto vai durar durante 5 anos e depois ele vai gerar 300 mil empregos. Não, ele vai ser constante, vai existir, vai se desenvolver, vai gerar emprego permanentemente. O professor Renato Nunes, que eu considero que foi aí o pai desse projeto, né, que teve a grandeza de, não sendo aqui de Itajubá, nem da região, nem do Brasil, né, de trabalhar tanto para que esse projeto vingasse. Eu era vereador na época, foi em 96, quando nós aprovamos aqui na Câmara esse projeto, e, enfim, a participação, né, a criação de conselhos e tudo. Ele esteve aqui, numa reunião que o presidente convidou para participar, e ele mostrou para a gente claramente que não é só os políticos que se debatem numa queda de braço para poder discutir a grandeza ou a pequenez desse projeto, né? Alguns olhos veem esse projeto como um projeto que não saiu do papel. Na verdade, não é que ele não saiu do papel. As pessoas não fizeram ele andar. E ficou parado, ficou no papel. Mas o Renato mostrou que dentro da Unifei também existe uma queda de braço terrível lá. E ele colocou para a gente aqui que os investimentos, que ele mostrou num quadro aqui, de quase 40 milhões na aquisição da área e também da construção dos laboratórios, vieram não através do MEC, não através de recursos da Unifei, não de recursos do orçamento da Unifei, e sim através de recursos que foram conquistados pelo projeto. Então, e pelos números que ele mostrou, e ele teve aqui, até que se prove o contrário, nós acreditamos que seja verdadeiro essa colocação dele. E hoje a gente vê, né, esse grande projeto que a FENG vai fazer aqui. Eu te pergunto, foi avaliada a possibilidade dele ser instalado dentro do parque? Não. E por que não? Foi. Então, só antes de te responder isso, só voltando um pouco nessa projeto da Rota Tecnológica 459, que tinha dentro, que era o projeto macro, né? E que dentro dele tinha o Itajubá Tecnópolis, isso daí os jovens não vão se lembrar, só os mais velhos, né, Santi? Ele foi bombardeado, não só dentro de Itajubá, foi bombardeado fora de Itajubá, de uma maneira brutal. Né? Então, provavelmente os vizinhos aí não queriam, de forma alguma, que isso acontecesse. Certamente. Não seria bom. Só enxergava que seria bom para Itajubá. Né? Então, o Renato foi bombardeado dentro de Itajubá, fora de Itajubá. Essa sua colocação sobre os laboratórios existentes é a pura verdade. E é aquilo que eu disse anteriormente. Não existe o reconhecimento que esses laboratórios, sim, fazem parte da fase 1 do Parque Tecnológico. O governo do Estado reconhece. A comunidade não reconhece. Né? E respondendo a sua pergunta especificamente, foi e não foi, porque não tinha como ser. É um laboratório que, pela dimensão dos equipamentos que virão para Itajubá e serão ensaiados, não poderia ser na área do Parque Tecnológico, não tem acesso. Não teria como acessar. Né? O CEPEL, que vocês conhecem, ele fica
ficava no fim do mundo. E tudo que cresceu naquela região foi sabendo que as rotas de acesso têm que ser livres para passar os equipamentos. Então não tem como. O Santi estava comentando comigo que ouviu um comentário de que a rampa de acesso para o laboratório é tão íngreme que as carretas não vão subir com os equipamentos. Não acredito. Honestamente, não acredito que existiria uma falha de projeto dessa natureza num investimento de 450 milhões. Não tem como. Não tem como. Agora, que tipo de equipamento que vai para esse laboratório? São transformadores de força que vêm em carreta de 120 rodas, de 16 eixos. Como que vai transitar pelo centro de Itajubá para acessar o Parque Científico e Tecnológico? Então, foi e não foi, né? Gostaríamos que tivesse sido dentro do parque, mas, ao mesmo tempo, sabíamos que não tinha como acessar. A gente ouvia muito, eu me lembro direitinho de um evento, foi o primeiro fórum dos parques tecnológicos, que aconteceu dentro do Palácio da Liberdade, lá em Belo Horizonte, e o governador era Itamar Franco, trouxe a mesa. Vamos lá, estava Santa Rita, Pouso Alegre, Itajubá, enfim, todas as cidades aí que tinham algum projeto dessa natureza. Surpresa nossa, a gente estava lá sentado, aguardando, a cerimônia chama o prefeito de Itajubá para fazer parte da mesa, para falar em nome das cidades, né, dos prefeitos que já estavam ali presentes, tinham projetos dessa natureza. Então, você vê isso, independente do que foi falado lá, mas era um reconhecimento do governo do Estado, abertamente, a importância do projeto Itajubá para o desenvolvimento de... E nós fomos lá, fizemos um discurso em nome dos prefeitos que estavam presentes lá. Mas ele escutava muito mais esse reconhecimento fora de Itajubá do que aqui, que era uma baixaria que não tinha tamanho. E deu no que deu. O projeto ficou parado um bom tempo, e hoje estão se fazendo um esforço danado aí para que isso retome esse desenvolvimento. Mas, enquanto não acabar essas quedas de braço, vai ser muito difícil. Esse é o problema de deixar os projetos serem dirigidos pelos políticos. Aí você cria o conselho para que isso seja feito de forma independente, mas aí o prefeito vai lá e tira o recurso da Incit. Como é que a Incit vai sobreviver sem recurso? Então, é complicado essas coisas. O secretário esteve aqui, participou de uma reunião com a gente, e deu ótimas notícias, foi contagiante o discurso dele. Eu disse, olha, mas com relação à Incit, vai ter recurso esse ano, né, para ela sair daquele sufoco? Eu, não. Sei que o prefeito esse ano não terá recurso para a Incit, só a partir de 2018. Então, o discurso com a prática não combina, né? Mas, André, você falou sobre a participação da FIENG. Eu sempre tive também essa impressão de que o empresário que quer investir em algum lugar, ele se sente muito mais confortável conversando com um empresário do que com um agente político. Porque, às vezes, a conversa é ruim, né, para o empresário, o discurso do agente político. Mas o INDE continua no circuito, ou a FIENG hoje está fazendo o papel do INDE de atrair as empresas, o INDE continua? Não, o INDE continua. No caso aí da FIENG, foi uma abordagem que ela recebeu a respeito de potencial de Minas Gerais, de onde se instalar e tudo mais. Então, foi um aconselhamento. Independente da atuação do governo, sim, na captação. Foi simplesmente um aconselhamento dizendo o seguinte, olha, a região é o sul de Minas, que tem a maior região de insolação, Itajubá é a cidade indicada, e vai a Itajubá, vai conhecer Itajubá. Então, foi mais nesse sentido. A FIENG não trabalha nesse tipo de prospecção, né? Só para fechar o seu assunto aí do problema político, o que eu tinha a ver com isso no passado? Eu fui nomeado presidente do Comitê de Instalação do Parque Científico Tecnológico de Itajubá. Acredita? Decreto. Prefeito municipal. Por quê? Porque Belo Horizonte queria uma pessoa isenta, não envolvida com os interesses
para ser o presidente do comitê. Não durou nem 6 meses. Da mesma forma que eu entrei, eu saí, não sei como que eu entrei, não sei como que eu saí. Aliás, você demorou para sair, né? Eu já tinha tido vontade de sair antes, né? Mas, André, outra coisa, só para encerrar minha participação, no início você falou que Varginha aparentemente não teve crise, conseguiu superar todos esses problemas. Pouso Alegre e Poste Caldas, você tem informação de como é que se comportou esse momento, essas cidades? Não, o que eu sei de uma maneira geral é que todas foram afetadas. Pouso Alegre teve, eu não sei te dar números, né? Varginha eu sei porque eu fui lá recentemente num evento da Unis, eles assinaram só 10 parcerias internacionais de intercâmbio ao mesmo tempo, com Rússia, com Espanha, com Portugal, com Moçambique, com Angola, com México, com Colômbia, Só 10 ao mesmo tempo. Eu fui convidado. Hein? Posso? Unis, em Varginha. Bom. E o Olavo estaria lá nesse dia, seria palestrante, eu fui convidado. Então, esse assunto saiu lá. Mas, honestamente, não tive curiosidade de entrar no CAGED e puxar das principais cidades. Eu pediria até a você, Sandra, se você puder fazer isso, você tem o acesso. Pega no mesmo período, janeiro de 14 a abril de 17, e você vê o impacto, tanto no município, em todas as atividades do município e na indústria de transformação. E depois você poderia encaminhar ao Santi e ele passa para todos. A Silva Pau, ela visitou outras cidades em Minas ou só Itajubá? Não sei te responder, eu acredito que não. Acho que todo o trabalho, desde a primeira reunião que nós tivemos aqui, ficou concentrado em Itajubá. É uma empresa americana. Eu queria aproveitar esse momento, André, e convidar. Eu vi que na formatação aí do CIMEI tem um grupo de meio ambiente. Nós estamos discutindo o plano diretor aqui na Câmara. Esse projeto deu entrada em 2016, ficou parado aqui na Câmara. A gente retomou a discussão dele. E se vocês tivessem a possibilidade de ter sempre um representante participando, essa questão ambiental pesa muito na discussão do plano diretor. Obrigado, presidente. Aproveitando que você falou do grupo de meio ambiente, semana que vem, dia 5, é o Dia Mundial do Meio Ambiente, e sábado o grupo está promovendo, aqui na Praça Venceslau Braz, a gente está trazendo a trupe Sapucaiaços para fazer um pouco de conscientização, escolher uma Praça Venceslau Braz, porque é o trânsito ali no sábado de manhã. Vocês estão convidados a participar lá com a gente. Obrigado. Posso complementar aqui, presidente? Uma preocupação que a gente tem muito grande com relação a essa questão, porque o governo do Estado, dentro daquele protocolo de intenções que foi assinado no governo federal, a Elibraz e o governo do Estado, para a expansão da Elibraz, na fabricação daqueles grandes helicópteros, ficou para o governo do Estado a construção do aeroporto, que está lá paralisado. Mas dentro do plano diretor tem também algumas coisas acontecendo que pode ser um problema amanhã para a licença de operação do aeroporto. Mas quando essa questão é discutida no meio político, sem uma opinião de pessoas isentas, é complicado. Porque quando teve licenciamento ambiental para o aeroporto, não tinha áreas aterradas em volta. E o plano diretor está trazendo agora a possibilidade de ampliar essa área de aterro lá. Isso é mais ou menos como construção, como projeto de moradia. Você faz um projeto para fazer uma determinada casa. Depois, quando for para receber o habite, o fiscal da prefeitura vai lá e olha e fala, fez uma casa totalmente diferente do que estava previsto no projeto. E aí a sua casa não tem habite, não tem água, não tem esgoto, não tem luz. E quando órgãos que atuam nessa fiscalização de aeroportos, que vão dar uma licença de operação para o aeroporto, chegar aqui, existe um risco muito grande, o aeroporto está pronto, inaugurado, e não receber licença de operação. Essa é a nossa preocupação, né, de ampliar a discussão dessa questão, apoio de entidades como o CIMEI. Vereador Renato.
Boa tarde, senhor presidente, vereador Santi, vereador Chico, vereador Marcelo, André Gesualdi, todos que o acompanham aqui, quem nos acompanha pelos meios de comunicação. Senhor presidente, eu quero parabenizar aqui o André Gesualdi pela esplêndida explanação aqui do assunto, e realmente faz a gente começar a enxergar e vislumbrar um futuro, né? Para mim, está claro e evidente que a capacidade do crescimento e do desenvolvimento de uma comunidade está intrinsecamente relacionado com a sua capacidade de geração de riqueza. E geração de riqueza só é possível quando existe geração de emprego. E aí está claro aqui para nós a importância de uma comunidade conseguir gerar emprego através da indústria, do comércio, do incentivo à tecnologia. E com isso acabam vindo outros benefícios para a comunidade, como o desenvolvimento na educação, na saúde, enfim, em diversas outras áreas. E aí eu começo diante desses conceitos e observando a explicação e a explanação aqui do André Gesualdi, eu começo a pensar em que futuro nós queremos para a nossa comunidade, para a nossa cidade, não só em Itajubá, mas também na região, tendo em vista que fomos ultrapassados, né? Quando fazemos uma análise do passado, fomos ultrapassados por cidades como Santa Rita, né, em alguns aspectos, né? A minha pergunta, André Gesualdi, é a seguinte: olhando para o futuro, né, tendo em vista que quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, é isso? Nós temos que olhar para o futuro e enxergar onde nós queremos chegar, enxergar onde nós queremos estar, em que posição nós queremos para a nossa cidade. Fazendo essa análise do futuro, com as perspectivas, você fez uma análise de SWOT aqui, apresentando as oportunidades, né, que nós temos. A minha pergunta é a seguinte: como nós podemos conseguir um maior engajamento dessa visão futurística para Itajubá, em termos de desenvolvimento da indústria, do comércio, para a geração de empregos? Como é que nós vamos conseguir? Eu faço essa pergunta, sabe, Chico, olhando a minha perspectiva de futuro no segmento político, sabe? O meu engajamento, o meu interesse em vislumbrar um futuro melhor para a cidade. Como nós podemos conseguir um maior engajamento, seja do poder público, da iniciativa privada, ou até mesmo da população, para que esse sonho que começou, né, Chico, há um bom tempo, há 14 anos atrás, né, foi levantado aqui, possa se tornar realidade dentro de 10, 15, 20 anos, onde a gente consiga dar continuidade. Eu estava falando nisso, né, Chico, algum tempo atrás, sobre o problema da descontinuidade que existe na gestão pública. Então, essa é a minha pergunta, André Gesualdi. Como é que nós podemos promover um maior engajamento entre poder público e iniciativa privada, para que haja continuidade nos nossos sonhos, para alcançar uma cidade, uma comunidade que nós queremos daqui a algumas décadas? Não sei ou sei lá. Não sei se eu sou dono da verdade, se eu tenho razão ou não tenho. Escrevi 3 coisas aqui, enquanto você dissertava. A primeira delas é vaidade. Então, se não deixarmos a vaidade de lado, nós não vamos conseguir conversar. Não vamos. E se nós queremos aí, vislumbramos um futuro melhor, todos nós, líderes de instituição, governo, associação comercial, CDL, CIMEI, Unifei, quem quer que seja, tem que tirar o paletó da vaidade, deixar em casa para sentar à mesa com os demais. Não tem dono da verdade. Tem pessoas mais bem formadas, que são capazes de, vamos dizer, de fazer colocações mais sólidas, mais convictas. Não um sonho, não. Tenha, lógico que essas pessoas vão se sobressair, lógico que ela vai preponderar a opinião dela, até pela experiência, pelas convicções e tudo. Mas a vaidade vai ter que ser deixada de lado. E a outra coisa, talvez, nós buscamos muito a perfeição.
talvez tenhamos que deixar essa perfeição de lado, porque o bom, né, o ótimo é inimigo do bom. E aí eu volto, viu, Chico, na grande discussão, eu não sei se foi a maior delas, sobre o Parque Científico e Tecnológico, modelo de gestão. A vaidade não deixou se fazer uma boa escolha do modelo de gestão do Parque Científico e Tecnológico. Alguns tinham algumas convicções, sem defender a pessoa A ou a pessoa B. Muitos tinham convicções plenas do que seria melhor para a gestão do Parque Científico e Tecnológico, baseado em estudos mundiais, estudos de caso, e não se conseguiu, na época, um consenso em torno desse modelo. E o outro obstáculo foi buscar um modelo ótimo, em vez de começar pelo bom e falar, eu vou me corrigindo aos poucos. Um filho não nasce pronto. Às vezes você passa a vida inteira e não consegue dar jeito. Então, você consegue fazer seu ótimo. E o último ponto, que é um dos pontos citados, é o planejamento estratégico, não adianta. Então, isso, não, assim, viu, Renato, muito rapidamente foi o que eu acho como resposta sobre esse futuro. Logicamente, dentro desse planejamento estratégico, o que vai estar lá é o ovo ou a galinha, como que vamos estar estruturando para poder garantir esse futuro. Então, tudo isso vai estar dentro do planejamento estratégico. Só que, para se construir esse planejamento estratégico, eu acho que nós temos que passar por essas 3 etapas. Tirar o paletó da vaidade, escolher o bom e não o ótimo, e daí fazer o planejamento estratégico e implementar depois. Marcelo. Presidente, vereadores, Sandra, Francisco, André. André, é uma alegria recebê-lo aqui. André, para quem não sabe, é de Lambari, da terra da minha família. E as nossas famílias são muito amigas há muitos anos, então é um prazer tê-lo aqui na nossa Casa Legislativa. Olha, eu acho que o único caminho realmente que vislumbro para o crescimento da cidade de Itajubá é na questão tecnológica. Eu fiquei muitos anos fora daqui da cidade, depois retornei em 2013. Desde 2013 que eu comecei a perceber mais a cidade de Itajubá, a política de Itajubá, enfim. E eu não sinto efetivamente que essa questão do desenvolvimento tecnológico na cidade de Itajubá é uma coisa levada a sério, né? Eu percebo que existem algumas ideias, algumas pessoas, algumas empresas que falam nisso, mas realmente falta um conjunto para que isso faça acontecer e o desenvolvimento aconteça, né? Eu vejo esses exemplos que já foram citados, como Santa Rita do Sapucaí, que me inveja muito de ver uma cidade tão pequena e tão evoluída, né? Mas por quê? Porque existe um pensamento para que isso aconteça. É o tal do planejamento estratégico, né? A gente percebe que os governos municipais, e não querendo entrar em algum governo, mas a gente percebe que são sempre de 4 em 4 anos, as coisas vão mudando a cada prefeito, e se realmente não existir esse planejamento estratégico, a gente nunca vai conseguir avançar, vai ficar sempre na teoria e na prática nada vai acontecer. Então, eu não sou dessa comissão, mas como esse assunto muito me interessa, eu, em toda oportunidade que tenho, venho participar para ouvir realmente pessoas como você, André, que tem uma cabeça aí iluminada, muito competente, um empresário bem-sucedido, que tem uma vasta experiência e que pode vir aqui contribuir com essa casa e com a cidade de Itajubá. Então, agradeço, presidente,
a oportunidade de estar aqui sempre e muito obrigado pela presença de vocês. Francisco. Bom, boa tarde. Eu vou fazer uma pergunta voltada mais para o meu segmento e pela experiência que eu tive. Eu entendi muito bem essa questão do plano estratégico, acho que isso é realmente relevante, mas é uma coisa que eu ouvi primeiro na descrição da FIENG e do CIMEI, há vários grupos disponíveis para poder auxiliar as empresas. Ótimo. E eu, sinceramente, senti falta do grupo específico para o setor específico de produção. Eu vou dizer por que eu estou comentando isso. Eu já trabalhei com implantação de sistema ERP, nós temos software que a gente desenvolveu, e uma das coisas que a gente percebe em Itajubá, específico, é uma dificuldade de fazer com que as empresas produzam no tempo, no prazo e na mesma qualidade. Então, há uma sequência produtiva, falando de produção somente, e eu achei que deveria ter, na minha opinião, dentro do CIMEI, alguma coisa ou um grupo destinado para isso, porque os grupos que estão lá são extremamente administrativos. RH, etc., mas algumas empresas que apareceram ali, foi até cliente nosso, a gente percebeu que na fabricação há sérias dificuldades de planejamento, de processo. Aí depois eu volto um pouquinho sobre como é que nós vamos manter quem chega. O senhor fez uma reflexão nesse sentido. Depois, e as que estão aqui, como é que vão se permanecer se elas, teoricamente falando, não têm uma estrutura bem montada para a questão produtiva? Eu trabalhei um tempo em Santa Rita, uma coisa que eu observei em Santa Rita, foi falado aqui, Santa Rita tem uma coisa que eu acho muito interessante, talvez a leitura minha seja errada, mas o pessoal sai do Inatel, vai para uma garagem, abre, cria um produto, e eles começam, então, você tem várias micros e pequenas empresas de Santa Rita que criam uma série de novos produtos. Eu questiono o pessoal da usinagem em especial, é que não tem aqui, na região, as empresas não têm seu produto próprio. Nós temos prestadores de serviço. Então, a Mali instala aqui, várias empresas orbitando da Mali para oferecer serviço. Para chegar essa próxima empresa, nós vamos ter várias empresas também orbitando, mas nós não temos vocação para criar nada. Essa é a pergunta que eu queria colocar, para saber se esse MEI tem alguma coisa voltada nesse sentido e se essa minha análise ela tem nexo. Porque no meu dia a dia, nós percebemos que as empresas, ou quando a grande empresa não tem mais serviço, ela já não consegue mais. As pequenas vão morrendo. No treinamento, em várias dessas empresas, já dei treinamento, e a gente percebe que a capacitação técnica das empresas interior, estou falando agora, vocês estão falando de divisão macro, eu estou tentando ser micro, porque onde a máquina funciona, há uma dificuldade enorme, básica. Estou dizendo que traz uma empresa. Vou ilustrar melhor a experiência que eu tive na JPX. Trabalhei 5 anos na JPX, em Pouso Alegre, e quando eu cheguei lá, nós tínhamos uma equipe que não sabia ler e nem interpretar desenho. Isso é só para tentar ilustrar um pouquinho do que acontece quando você traz uma empresa, fora de Itajubá, por exemplo, que tem uma base técnica muito boa, e não tem gente suficiente. Depois nós temos um problema das pessoas que estão instaladas, que a empresa está fixa, mas quem está fabricando não tem também condições técnicas de entregar o produto. Foi falado de atraso, etc. Então, a minha pergunta é exatamente essa. O modelo de Santa Rita pode ser copiado? Ou seja, sai o pessoal da universidade, e esse produto seria uma saída, ou a gente teria que sempre depender eternamente prestação de serviço das empresas que virão. Francisco, eu vou tentar responder para você alguma coisa. Bom, você não é afiliado ao CIMEI, associado ao CIMEI. Ok. Então, você não sabe um pouquinho da nossa história.
Sobre Santa Rita, mais de 70% dos proprietários de empresas de Santa Rita são de fora. Sabia disso? Agora, especificamente na sua colocação. Nesses meus 17 anos de sindicato, tive inúmeras alegrias, mas tem muitas frustrações. Uma das frustrações, ela está diretamente ligada à sua colocação. Não de não ter criado um grupo voltado para a produção dentro do sindicato, mas de quase nunca ter conseguido levar as empresas programas de formação, treinamento de mão de obra, coisa e tal, que eles precisavam. A Sandra está comigo há quantos anos, Sandra? 8. Então, nesses 16 anos e meio, 8 anos da Sandra, eu pego aí 8 anos da Gorete e do Ayrton. Nós cansamos de fazer reuniões, cansamos de fazer mapeamento nas empresas. Quando conseguíamos, porque estou acabando lavando roupa suja aqui, né? Nós tínhamos reunião dentro do sindicato e os empresários das pequenas empresas e microempresas faziam suas queixas. Nós lançávamos um plano de ação, íamos buscar fora de Itajubá ou através de consultores pagos pelo sindicato, trazendo da FIENG alguma coisa, que tipo de produto, do Senai, que tipo de produto nós poderíamos oferecer para eles, que tipo de treinamento. Um deles é esse que você citou, saber ler desenho. Né? Muitas vezes, aqueles empresários que reclamavam, sentados à mesa, não eram capazes de receber o gestor do sindicato para ir lá fazer um mapeamento e descobrir uma necessidade. Quando nós conseguimos, nós buscávamos esses treinamentos, esses apoios, essas consultorias, nós não conseguíamos implementar. Não dava quórum. E a justificativa desse empresário é que ele vendia, comprava, pagava, recebia e produzia. E ele era o office boy de ir ao banco pagar os seus boletos. Então, que ele não tinha como viabilizar esse treinamento da mão de obra dele. Então, foram momentos extremamente frustrantes. Hoje tem um grupo de metal mecânica, né, Sandra, que tenta fazer alguma coisa, tenta pegar recursos do SEBRAE para formação. Às vezes consegue, alguns recursos bem-sucedidos aí, mas eu, honestamente, eu tenho dúvida a respeito da eficácia. Eu tenho dúvida de quanto isso contribui para a empresa dele desenvolver e crescer. E essa vaidade que nós falamos aqui, essa dificuldade de interação dentro do poder público, entre o poder público e a iniciativa privada, entre a universidade e o poder público, que não é novidade para ninguém, todos nós sabemos o que acontece, né? ou participando diretamente, ou ouvindo falar. Você acha que dentro das pequenas empresas isso flui? São concorrentes. Antes de tudo, eles são concorrentes. Marcelo falou de Lambari. Nós chegamos a ter quase 80 empresas, como eu citei, e nós tivemos, na base do CIMEI, quase 10 empresas de Lambari. Hoje temos uma. 12. Hoje, uma. Temos uma. Pessoal de Lambari, sabendo da minha posição no CIMEI, sabendo da minha posição na FIENG, da entidade, eu tenho uma cadeira lá na diretoria da FIENG. Eles acharam que o CIMEI, a FIENG, nós poderíamos ser facilitadores para o desenvolvimento do APL de Lambari, do Arranjo Produtivo Local de Aço Inoxidável. Conseguimos algumas coisas para lá. Conseguimos caminhão de Senai, de sol, do diabo. Eles desenvolveram. Mas, gente, eles nunca conseguiram conversar entre eles. O Chico conhece Lambari, né, Chico? De ir muito lá. Eles nunca conseguiram conversar entre eles. Por quê? Porque
que lá tinha uma empresa mãe, chamava-se ABI, Anunciato Biasi Irmãos, que eram meus tios, irmãos da minha avó. Disso, eles vendem para Guarani e abrem uma empresa de aço inoxidável chamada Biasi Inox. Foi pioneira, eu acho que no Brasil, nos equipamentos aí de laticínio, diabo, e todas as demais nasceram em função de dissidência da Biasi Inox. Funcionário que saía, montava seu fundo de quintal, começava a crescer. O outro, eles são concorrentes. Eles são concorrentes. Eles conseguiram trabalhar juntos durante um certo tempo, depois não conseguiram mais. Então, nós vivemos isso aqui. O Grupo Metal Mecânica, do CIMEI, pá. Então, aí, às vezes, tem uma certa visibilidade. Mas a hora que você vai no pega para capar, na hora que ninguém tem pedido, na hora que eles viram concorrentes de fato, porque o mercado está escasso, não tem ninguém comprando nada, como é vender o almoço para comer o jantar, é um matando o outro, um querendo furar o olho do outro. No fundo é isso. Então, eu não tenho, honestamente, para Itajubá, para o perfil de Itajubá, para o perfil do sindicato, eu não tenho essa receita. É um sindicato extremamente heterogêneo, extremamente complexo. Empresa do setor aeronáutico Elibraz, empresa de 3 pessoas do setor eletrônico, dos mais variados segmentos, dos mais variados portes. Eu não consigo, nós não conseguimos, nesses anos todos, agradar a todos. É difícil. Posso fazer só mais uma pergunta? Mais uma. Nosso horário está... Vou insistir de novo. Nós estamos falando em trazer novas empresas, aumentar ou ter propostas futuras. Com essa realidade, a gente entende que não tem como mexer, deixa como está e torcer para que no futuro dê certo, porque o objetivo, pelo que eu tinha entendido, é que a gente começasse a vislumbrar alguma coisa que pudesse fazer com que a Itajubá continuasse sempre num processo crescente de emprego, etc. Mas se fosse concluir hoje com base nessa análise, o comportamento não vislumbra saída. Não. Uma coisa é o comportamento. Você conseguir viabilizar o que eu disse, o treinamento, levar para empresas a formação, isso é uma coisa. Isso é alguma coisa exclusiva da entidade com relacionamento com as suas empresas associadas e não tem nada a ver com a atratividade de empresa. Não tem nada a ver com o desenvolvimento industrial do Itajubá. Entende? E em Santa Rita, talvez isso funcione, apesar de que lá tem suas validades também, lá tem empresas maiores, menores, mas atuam dentro do segmento, é tudo muito mais fácil. É tudo muito mais fácil. E existe, dentre eles, talvez um pouco menos ou um pouco mais do que tem em Extrema, aquela ambição e aquele norte. Todo mundo está buscando aquele norte. Nós não conseguimos criar ainda em Itajubá esse ambiente. Essa é a grande diferença. André, não? André, você disse aí que houve até estudo de casos para o modelo, né, de administração do Parque Científico Tecnológico. Se lembra assim que modelo que chegou a ser proposto, por que não foi adiante? Agora apertou sem abraçar, né? Não me lembro dos modelos. O que eu me lembro seriam modelos de gestão, né? Eu acho que era a primeira dúvida, a primeira questão. Não era a primeira questão. A primeira questão é de quem ficaria à frente, né? Então, nós tínhamos 3, acredito eu, se eu não estiver enganado, acho que nós tínhamos 3 ideias na época, sendo que a mais lógica seria, eu acho que aquilo que o Chico colocou, que fazer alguma coisa completamente independente. E era a ideia do Renato. O Renato queria que fosse a gestão do parque totalmente independente de Unife e independente de prefeitura. O Chico talvez possa lembrar disso. A gente já imaginava que isso que está acontecendo, poderia acontecer. Por isso que a gente tinha que desvincular uma gestão totalmente independente. Então, isso eu acho que era o que o Renato vislumbrava na época.
né, uma gestão do parque completamente independente do poder público, do federal, vamos dizer assim. Os dois são públicos, né, mas da universidade e da prefeitura. E, na época, isso era praticamente impossível, porque, que eu me lembro, a universidade queria para ela, a prefeitura queria para ela, foi alguma coisa que nos chegou a um consenso. Poderia ser até um elemento de uma dessas entidades. Não era impossível, mas teria que ser independente. Eu acho que foi mais nesse sentido, e isso nunca teve solução, que eu saiba, nunca. Porque... Só complementar. Hoje existe um movimento, já há alguns meses, acredito que quase um ano, da criação de uma associação. Isso. E nós tivemos a última reunião em abril. Nós estamos em abril, essa última reunião, ou março, onde teria elementos do poder público, da universidade, de outras universidades e das instituições de Itajubá. E junto com a Secretaria de Estado também, SEBRAE, o professor Marco Aurélio está com um modelo já totalmente pronto, que faltava apenas alguns ajustes para assinatura. Só que eu não tenho mais conhecimento. Ok. Chegou-se a ventilar, naquela época, foi desenvolvido o Plano Diretor de Desenvolvimento de Itajubá, em 2003, a criação de uma agência de desenvolvimento. Aquilo parou, não foi adiante. O plano diretor está sendo revisado agora, com um enfoque totalmente diferente daquilo que foi feito lá em 2003. E, na época que eu cheguei a estudar um pouco esse plano, eu entendia que essa agência de desenvolvimento seria assim, uma coisa muito interessante para desenvolver Itajubá, sabe? E não sei por que não foi levado adiante. Mas agora... Deixa eu fazer uma pergunta. Esse plano diretor seria um planejamento estratégico, não? Não, era o plano nada a ver. De 2003, 5 anos e tal. Quem está fazendo o plano estratégico é Varginha. Eu tenho uma cartilha aí que eles estão colhendo sugestões da cidade toda, né, Lília? Extrema encerrou o primeiro ciclo do planejamento estratégico deles de 21 anos e está começando o segundo. Exatamente. É isso aí. Então, você vê como é, né? Mas, com relação à administração do parque, realmente existe já em tramitação nessa casa um projeto para autorizar o Executivo Municipal a participar da criação dessa associação. Eu fiz a pergunta porque eu tenho dúvida se realmente a associação é o modelo, assim, mas é o que se tem. Eu acho que tem que se, como você disse aí, né, André, tem que tocar o barco. Se é o melhor, se não é, vamos não tocar, sei, vamos, né? Vamos pois tocar. Eu não sou a pessoa certa, eu não sou estudioso de parques, não sei como funciona a administração de outros parques, mesmo no Brasil como no exterior. A única coisa que eu me lembro que, na época, não estou defendendo ele aqui, não, apesar de que, nesse assunto, eu o defendo quando precisar, mas o grande estudioso sobre parque científico e tecnológico no mundo foi o Renato Nunes. Ele estudou e visitou tudo no mundo inteiro. Então, se tem alguém que pode te responder, até depois de muito tempo que se passou de toda essa história aí, que nós estamos falando do governo do Saulo, certo? Final do governo do Saulo. Então, depois de todos esses anos, as experiências dos parques que foram instalados, que quebraram a cara, que mudaram o sistema de gestão, hoje talvez o Renato seja a pessoa mais indicada para dizer qual é o modelo ideal para fazer a gestão do parque. Eu comungo com a ideia dele de ser um programa e não, sabe, ser um programa independente. Ele tem essa... Igual a InCity é um programa. Então, eu comungo com a ideia dele de ser um programa gerido por um grupo independente. Eu comungo com ele, mas o que temos hoje é a associação, nós temos que tocar para ver o que pode acontecer. Eu queria agradecer a sua vinda aqui a essa comissão, foi muito esclarecedora, fica muito contente de saber que temos à frente do sindicato pessoas assim, colegas são ilustres, né, Chico?
fica contente com isso. Desejamos, assim, êxito e que você continue lá, viu, André? Você não pode deixar esse bastão por enquanto, não. Segura ele lá, que Itajubá precisa muito desse bastão. Eu gostaria de agradecer a todos, então, pela presença. Deixo para as suas conclusões, André. Bom, muito obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui com vocês. Espero ter ajudado um pouco nessa reflexão. Espero que essa reflexão possa servir para alguma coisa no futuro, não fique só, né, restrita aqui ao dia de hoje. Me coloco à disposição de todos para outro tipo de conversa. O autor está aberto para recebê-los, tomar um café e a gente poder continuar essa conversa. É um prazer muito grande. Muito obrigado a todos. Pela presença de todos, declaro encerrada a nossa reunião, então.